Vocês sabem qual é a relação entre falar em público e a mobilidade urbana da cidade de Barcelona, na Espanha? Pois é, essa associação provavelmente não faz sentido nenhum para vocês, mas faz todo sentido para mim e eu vou explicar o porquê. Eu nunca gostei de falar em público. Para falar a verdade, eu tinha pavor de falar em público. Quando eu precisava apresentar trabalhos na escola, na faculdade, me dava aquela dor de barriga. Tamanha era a ansiedade que eu sentia quando eu sabia que eu precisava apresentar alguma coisa para a turma. E isso me acompanhou durante praticamente toda a minha vida. Até que no ano de 2016, em um trabalho na disciplina de urbanismo, eu cursei arquitetura e urbanismo, em um trabalho em grupo nós precisávamos pesquisar cidades do mundo que eram um exemplo de mobilidade urbana. E aí eu cheguei até a cidade de Barcelona. Cheguei pela internet, não pessoalmente. E quando eu comecei a pesquisar sobre a cidade de Barcelona, eu comecei a me interessar pelo assunto. Sabe quando você assiste um vídeo, uma matéria sobre alguma cidade e aquilo encanta você, você quer vivenciar aquilo pessoalmente? Foi a forma como eu me senti quando eu comecei a pesquisar sobre Barcelona. E esse interesse tamanho que eu senti fez com que... Fui eu que desliguei aqui. Fez com que eu fizesse desse o trabalho mais completo que eu já tinha feito na minha vida até então. E na hora de apresentar esse trabalho, eu tive uma surpresa. Primeiro porque pela primeira vez a ansiedade que eu estava sentindo antes de apresentar um trabalho não era aquela dor de barriga que eu queria me livrar logo disso. E sim a ansiedade de querer contar para os meus colegas aquilo que eu tinha pesquisado. E pela primeira vez, quando eu estava na frente de um público falando alguma coisa, isso me fez me sentir bem. Pela primeira vez, apresentar alguma coisa em público fez com que eu vivesse aquele que muitas pessoas chamam de estado de flow, que é quando você está 100% focado numa tarefa e você nem vê o tempo passar. Pela primeira vez isso aconteceu falando em público. O que mudou na minha vida depois disso? Nada. Não, brincadeira. Foi plantada uma sementinha na minha cabeça que eu comecei a me interessar por comunicação. Os anos se passaram, no final de 2016, no início de 2017, eu saí do emprego que eu tinha, eu comecei a trabalhar fazendo projetos de arquitetura. Eu não era formado ainda na época, mas comecei a fazer os projetos, outra pessoa assinava esses projetos para mim. E anos mais tarde apenas foi que eu comecei a empreender. E algo muito valioso que eu aprendi nesse meio tempo é o seguinte: em qualquer nicho de mercado nós temos basicamente dois objetivos principais: construir credibilidade e ganhar dinheiro. Afinal, tudo nessa vida a gente precisa de dinheiro, tudo tem um preço. Para ganhar dinheiro e para construir credibilidade nós precisamos duas coisas: ser bom naquilo que nós fazemos e parecer bons. Para construir credibilidade, você precisa ser bom naquilo que você faz. E isso vocês já estão fazendo aqui, fazendo uma faculdade, adquirindo conhecimento técnico em uma área em específico. Muitos de vocês vão fazer uma pós-graduação depois disso, um mestrado, um MBA. Só que os profissionais que realmente ganham muito dinheiro com aquilo que eles fazem são aqueles que, além de ser bons, eles conseguem parecer bons também. Fazer com que as outras pessoas percebam isso. E é essa percepção que faz com que as pessoas queiram comprar deles, comprar o produto deles. E para parecer bom, nós precisamos desenvolver a nossa comunicação. Veja só, se a gente foca apenas em ser bom, apenas em parecer bom na nossa carreira, você pode ganhar bastante dinheiro de início, você vai conseguir vender bem, só que é questão de tempo para que as pessoas percebam que é apenas uma ilusão, que elas foram enganadas. Então, naturalmente, com o tempo, o seu faturamento vai voltar a cair. Do outro lado, se nós apenas focarmos em ser bons naquilo que nós fazemos, também é um caminho negativo, porque você não vai conseguir ganhar tanto dinheiro. Essa, infelizmente, é a realidade de boa parte dos bons profissionais brasileiros que têm um grande conhecimento técnico,
mas que infelizmente ocupam cargos não tão valorizados dentro das empresas ou chegam a empreender, mas não conseguem vender tanto, não conseguem fazer com que a sua empresa cresça. Por isso, o caminho ideal na carreira é focar numa linha de equilíbrio entre ser bom e parecer bom. Como eu falei, para ser bom, vocês já estão aqui adquirindo conhecimento. E para parecer bom, nós vamos desenvolver a comunicação, que é o assunto dessa palestra. Tudo que eu vou falar aqui vai ajudar vocês a melhorar na fala em público, seja fazendo uma palestra, seja apresentando um projeto em uma reunião importante, vai ajudar a gravar vídeos para a internet, afinal isso hoje é essencial para você ser reconhecido, vai ajudar no atendimento a clientes e também nas suas vendas. Como resultado disso, eu vou ajudar vocês a ganhar reconhecimento e dinheiro na carreira. Quem aqui quer ter reconhecimento e dinheiro durante a carreira? Pois é, todo mundo quer isso. Primeiro passo, nessa história que eu contei aqui no início, nessa história eu utilizei duas técnicas que fazem parte das técnicas de oratória. A primeira delas tem a ver com a abertura. A abertura da sua fala é o que vai fazer com que as pessoas tenham interesse em continuar ouvindo ou em parar de ouvir. Aquilo que você faz nas primeiras palavras vai fazer com que as pessoas tenham um tédio ou interesse. E uma boa abertura para falar em público ou para atender um cliente, seja lá o que for, é aquela onde você consegue causar um impacto através de uma quebra de padrão, onde você consegue surpreender a pessoa fazendo algo que ela não esperava. O que é o padrão? O que vocês estão acostumados a ver? Alguém vem falar em público, vai apresentar o seu currículo, eu fiz isso, passei tantos anos trabalhando nisso, sou formado nisso, naquilo. Esse é o padrão. Então uma boa abertura é aquela que é diferente disso. Uma boa abertura é aquela que consegue despertar a curiosidade das pessoas para que elas queiram assistir a sua fala até o final. E isso é essencial, seja para apresentar uma palestra aqui, seja para atender um cliente. Para isso, o que nós podemos evitar em uma fala em público? Primeiro, cumprimentos e agradecimentos. É claro que uma situação como essa, que existe um protocolo a ser seguido, faz parte do protocolo agradecer as pessoas da organização, cumprimentar as pessoas. Só que quando eu vou iniciar uma palestra, se eu quero agradecer as pessoas que me convidaram, eu saio do palco, vou lá e agradeço individualmente, porque para vocês não interessa se eu quero agradecer essas pessoas. Da mesma forma, uma boa abertura não tem uma apresentação de currículo, porque não é o currículo da pessoa que está falando que vai fazer com que a palestra, com que o atendimento seja bom, e sim o atendimento em si. Além do fato de que quando você vai falar em público, por exemplo, você já é apresentado. A Karen já me apresentou aqui, então eu não preciso ficar repetindo isso. As minhas formações não vão fazer com que vocês fiquem satisfeitos com essa palestra, e sim o que eu vou falar daqui em diante. Por fim, o ideal é que a gente evite desculpas. Desculpas do tipo, pessoal, estava um pouquinho corrido essa semana, então desculpa se o slide não ficou tão bom aqui, é que estava corrido, mas foi o que deu para fazer. Se você tem motivo para pedir desculpas quando você sobe no palco, é porque você não fez o seu trabalho de preparação bem feito. E aí um pedido de desculpas não vai resolver a situação. A sua fala não vai ser boa dali para frente pelo fato de você pedir desculpas. O slide está uma porcaria, mas você pediu desculpas, agora eu vou ficar satisfeito. Não vai resolver. Desculpas não resolvem. Segundo ponto que eu utilizei aqui nessa abertura é o storytelling. Storytelling é basicamente a arte de contar histórias. Só que, como profissionais, nós utilizamos o storytelling de uma maneira específica, que é entregando informações que nós precisamos entregar através dessas histórias. Você precisa entregar uma informação para um cliente, eu preciso entregar informações para você, só que ao invés de entregar essas informações simplesmente entregando as informações por si, eu vou entregar essas informações através de histórias, por um simples fato. Histórias têm o poder de despertar a curiosidade
das pessoas. E curiosidade é o que gera o engajamento. Quem aqui já ficou alguma vez, mesmo quando sabia que precisava acordar cedo no outro dia, já ficou assistindo série até tarde? Você começa a assistir um episódio, termina o episódio, você fica curioso para assistir o próximo e assim vai, e terminou o próximo, você está curioso para o próximo e vai, quando você vê, são 3 horas da manhã e você ainda está assistindo. Isso é o poder do storytelling. Quando você conta histórias, o ser humano tem uma tendência natural de ficar curioso para saber o que vai acontecer logo em seguida. Por isso que histórias têm o poder de despertar a curiosidade e assim ter o engajamento das pessoas. Engajamento significa a atenção dessas pessoas, que é o objetivo em qualquer fala que você faça. Além disso, tem um estudo americano que aponta que histórias têm o poder de ativar, aliás, dados ativam 2 partes do cérebro das pessoas que estão ouvindo. Histórias ativam 8. Ou seja, são 4 vezes mais chances de você conseguir o engajamento das pessoas. Além de tudo isso, histórias são evidências daquilo que você está falando. Quando alguém entrega uma informação por si só, essa informação é jogada no ar, mas não tem nada que comprova a veracidade dessa história. Só que quando você conta uma história que leva a essa informação, você consegue comprovar através de uma história que isso é verdade. Quando você conta uma história, inclusive, com especificidade, tem um estudo americano que aponta que você consegue convencer 34,8% mais as pessoas através da especificidade. Esse estudo foi feito nos Estados Unidos, onde os pesquisadores fizeram um estudo num tribunal, onde os advogados precisavam convencer o júri a respeito do seu cliente. E os advogados que não utilizavam a especificidade na história tinham um nível de convencimento. Uma história como, por exemplo, a pessoa saiu do sofá, foi lá, escovou os dentes e aí foi dormir. Essa era uma história sem detalhes. Só que o advogado que falava o seguinte: a pessoa saiu do sofá, entrou no corredor, foi até a última porta na esquerda, entrou no banheiro, pegou a sua escova de dentes azul, da Curaprox, escovou seus dentes, saiu do banheiro, entrou na primeira porta à esquerda, que era a porta do seu quarto, e foi dormir. Isso convencia 34,8% mais pessoas. E o sentido desse estudo é muito simples. O ser humano tem uma tendência natural de ocultar detalhes ou não se ater a detalhes quando está mentindo. Quando o marido vai falar para a esposa que ele estava trabalhando quando na verdade ele foi jogar futebol, ele não vai contar em detalhes, porque ele sabe que anos depois, quando ela lembrar dessa história para cobrar ele, e ela vai lembrar de cada detalhe, e ele não. Por isso que naturalmente ele não vai contar em detalhes agora para diminuir as chances dele ser pego mais para frente. Além de tudo, quando você conta uma história, principalmente uma história da sua vida, você tem propriedade no assunto. Propriedade quer dizer que não tem como contestar aquilo que você está falando, porque se eu chego aqui, por exemplo, e falo que falar em público é algo que deixa você inseguro, é algo que deixa nervoso, pode ser que alguém fale: não, eu não me sinto assim. Então não é verdade o que você está falando, não é todo mundo que se sente assim. Só que eu contei uma história de como eu me sentia quando eu falava em público. Como eu me sinto até hoje, nós não perdemos o medo de falar em público, a gente apenas aprende a conviver com ele. Mas quando você conta uma história, você não pode ser contestado. Afinal, eu contei uma história, mas ninguém sabe mais da minha vida do que eu mesmo. E histórias não tem como esquecer. Eu posso esquecer de todas as informações que eu tenho nessa palestra, só que se eu chego aqui
esqueço tudo, eu chego aqui, respiro e lembro de uma história da minha vida e conto uma história da minha vida como se eu estivesse contando para os meus amigos. Esse é o poder do storytelling. Agora dê uma olhada nessas 4 palavras aqui. Mansarda, Muxarabe, Shaft e Brise Soleil. Alguém sabe o significado das 4 palavras? Eu cometi um erro muito grande nesse slide. Eu sou da área de arquitetura e eu coloquei aqui 4 palavras que são da área de arquitetura. Só que a plateia que está ouvindo é da área de contabilidade. E se eu passar qualquer mensagem para vocês utilizando essas palavras dentro da minha mensagem, vocês não vão compreender. Ou seja, a linguagem que nós utilizamos é importante para a compreensão da mensagem. Tudo bem, isso daqui é uma palestra, só que quando você vai atender um cliente e você usa uma linguagem, um termo técnico, que faz parte do seu dia a dia, mas que não faz parte do dia a dia do cliente, esse cliente não vai entender a mensagem. E o cliente que sai sem entender a mensagem é um cliente que sai insatisfeito. Ou pior ainda, um cliente que pode gerar problemas lá na frente. Imagine se eu explico um projeto para um cliente da casa dele e ele não entende tudo, e aí quando a casa está quase construída, ele vê alguma coisa que ele não queria que tivesse no projeto, e aí ele fala, mas eu não queria que tivesse isso, Paulo. Mas eu expliquei para você, mas eu não entendi. A culpa é de quem? A culpa é minha. A responsabilidade da compreensão da mensagem é do comunicador e não da pessoa que está ouvindo. Ou seja, quando você vai falar para uma plateia, quando você vai atender um cliente, você precisa falar em uma linguagem simples o suficiente para que essas pessoas entendam. Quando você vai atender um cliente que é leigo em contabilidade, você precisa explicar em uma linguagem que ele entenda. Quando você vai falar para um público, você precisa compreender que o seu público tem níveis de consciência diferentes e você precisa garantir que todos entendam. Então você precisa falar em uma linguagem que a pessoa que tem o menor nível de consciência entenda também. Imagine que você está explicando para uma criança de 5 anos. Aí todo mundo vai entender. Isso é simplicidade na comunicação. O que nós devemos evitar na nossa linguagem? Primeiro, termos técnicos. Ok, Paulo, mas eu preciso utilizar um termo técnico para explicar alguma coisa para o meu cliente. Tudo bem, utiliza então o seu termo técnico, mas logo em seguida explica de forma simples o que isso significa. Se eu estou fazendo um projeto de um prédio para um cliente e eu preciso explicar para ele que precisa ter um shaft na planta baixa do prédio dele, eu vou falar, olha, no seu projeto nós vamos precisar colocar um shaft, que é um duto por onde vão passar os encanamentos de água e a tubulação com a fiação elétrica. Uso o termo técnico, mas eu explico em uma linguagem mais simples logo em seguida. E se mesmo assim o cliente não entender, simplifica mais ainda. O shaft é um buraco por onde vão passar os canos, até que ele entenda a mensagem. A responsabilidade da compreensão da mensagem é do comunicador e não das pessoas que estão ouvindo. Aliás, eu trouxe aqui um bônus. Como eu sou leigo em contabilidade, antes de preparar esses slides eu pesquisei alguns termos técnicos de contabilidade. Então vocês saibam que eu não entendo nada do que está aqui. Se vocês forem atender um cliente que vai ser leigo em contabilidade também, vocês precisam explicar esses termos toda vez que vocês forem utilizar. Espero que vocês entendam o que está aqui, né? Porque eu não entendo nada. Segundo, vícios de linguagem, né? O que são vícios de linguagem? São aquelas palavras que nós temos que saem automaticamente da nossa boca, mas que se fosse uma mensagem escrita nós não falaríamos, não escreveríamos, aliás. São aquelas palavras que não contribuem em nada com a mensagem, mas que saem sem você querer, saem inconscientemente. Como, por exemplo, o né, o tá, o an. Aliás, apertei no botão errado aqui. O né, o tá, o an,
ou aquele para preencher espaço entre as frases. Esses são vícios de linguagem e todo mundo tem e tá tudo bem. Só que às vezes você pode ter uma quantidade maior que o necessário, sabe? Até o ponto que irrita a pessoa que está ouvindo. Como nós tiramos os vícios de linguagem? O primeiro passo é você ter consciência de qual é o vício de linguagem que você tem. Duas formas de fazer isso. Primeiro, ou pede para uma pessoa da sua confiança dizer para você: olha, você fala né com muita frequência no final da frase. Isso é tomar consciência, ou então você pega um vídeo seu falando, ou grava um vídeo seu falando, para você mesmo analisar qual é o seu vício. A partir do momento em que você tomou consciência do seu vício de linguagem, primeiro, tenta entender qual é a razão por trás disso. Geralmente, pessoas que falam um né no final de cada frase é um pedido inconsciente de aprovação por aquilo que você acabou de falar. É um sinal de insegurança. Eu acabei de falar alguma coisa, mas eu não tenho certeza absoluta se isso é verdade ou não. Então eu peço aquela aprovação. É importante prestar atenção nisso, né? Aquele pedido, aprova o que eu acabei de falar. Descobriu a razão por trás dele, a partir de agora eu vou começar a formular os meus pensamentos para dizer as frases terminando em silêncio. Vou pensar, é muito importante prestar atenção nisso. Silêncio. O processo de formação da fala, ele começa na cabeça. Você precisa processar esse pensamento, se vale a pena sair da sua boca, e aí sim ele vai para a boca. Só que muitas vezes a gente já processa o pensamento aqui, em voz alta. E isso dificulta essa retirada dos vícios de linguagem. E por fim, palavrões. Palavrões são um tema um pouco delicado, porque talvez aqui numa palestra para universitários isso esteja tudo bem, talvez as pessoas achem até engraçado, descontrai a conversa, só que quando você vai atender determinados clientes, pode ser que eles fiquem ofendidos, desconfortáveis com palavrões. Então, por via das dúvidas, por garantia, não utiliza na sua linguagem. Alguém aqui já ouviu falar do estudo de Mehrabian? O estudo de Mehrabian diz o seguinte: da mensagem que é compreendida pelas pessoas, 7% vem das palavras, 38% vem do tom de voz e 55% vem da linguagem corporal. Esse estudo aqui é um dos estudos mais contestados da história da humanidade. Tanto que se vocês pesquisarem no Google o estudo de Mehrabian, 9 entre cada 10 artigos vai dizer que é o mito de Mehrabian ou por que esse estudo não é verdade. E dentro do contexto que essas pessoas utilizam para contestar esse estudo, eu até concordo, porque eles utilizam, por exemplo, se eu que sou brasileiro vou falar com alguém que mora lá na Rússia, que só fala só fala russo, e eu vou falar em português, quer dizer então que só 7% da mensagem não vai ser compreendido? 93% vai ser compreendido, então eu conseguiria me virar falando com essa pessoa. Ok, nesse contexto não faz sentido mesmo. Só que olha só, da esquerda para a direita, a sapeca, o Woody e a lirica. Essas são as 3 feras que eu e a Vitória, minha esposa, temos lá em casa. Quando um deles apronta, vou pegar como exemplo o Woody, que é quem mais apronta. Quando ele apronta alguma coisa e nós precisamos fazer uma correção, se eu falo para ele: Woody, você fez coisa errada, não pode, ele vai entender como uma correção? Ele vai achar que eu estou agradando ele. Ah, tudo bem, Paulo, mas você está falando de comunicação com animais, com pessoas, e isso não funciona. Agora, se eu falo para a Vitória, por exemplo: amor, teu cabelo está muito longo, que impressão eu passei? Que eu acho isso bonito, que isso é positivo. Agora, se eu falo: amor, teu cabelo está muito longo, as mesmas palavras, a mensagem é completamente oposta. Ou seja, a modulação da nossa voz, o tom da nossa voz faz toda a diferença na nossa comunicação.
O que é modulação da voz? Modulação são as nuances da nossa voz enquanto nós estamos falando ou enquanto nós estamos cantando. Em uma música, o cantor precisa explorar diferentes notas ao longo da música. Ele precisa alcançar notas mais baixas, como e notas altas. Eu abro um parênteses aqui, que quando eu era adolescente, eu tentei carreira de cantor. Vocês acabaram de entender porque não deu certo. Feche o parênteses aqui. A modulação da voz é importante porque ela dá coerência àquilo que você está falando e ela dá uma energia a mais. Imaginem ouvir uma palestra de 1h30 sempre no mesmo tom, parecendo a voz do Google falando. Isso gera tédio, por isso nós precisamos modular a nossa voz durante a fala. Primeiro ponto para entender como funciona a modulação da voz. Como é a produção ideal do som da nossa voz? A voz ideal é aquela que é projetada para fora. Quando eu falo, mesmo que eu esteja sem o microfone, a minha voz pode ser ouvida. Isso porque a voz é projetada para fora, transmitida para as pessoas. E esse é um jeito que você fala e não desgasta a sua voz. Claramente, porque eu comecei a palestra falando diferente e precisei tomar água a cada 2 minutos. E agora ficou mais tranquilo. Essa é a maneira correta de projetar a sua voz para fora. E isso vai melhorar tanto a performance, porque a sua voz fica mais clara, mais nítida, até mais bonita, mais encorpada, e melhora a preservação da sua voz. Os professores sabem muito bem que às vezes você precisa dar uma aula 4 horas seguidas falando, chega no final da noite você está sem voz, a garganta doendo. Isso é perfeitamente normal. A produção ideal do som da nossa voz, ela acontece em 2 etapas. Primeiro, a respiração. Por que a respiração? Imaginem o motor de um carro. O motor do carro é o componente que produz a energia que vai colocar esse carro em movimento, certo? Só que ele precisa ter um combustível. No caso do carro, o combustível do motor é a gasolina, o álcool, o diesel. Só que na nossa voz, o motor são as nossas cordas vocais, que são um componente que está localizado na nossa garganta. É a vibração das cordas vocais que produz o som da voz. E o combustível para essas cordas vocais é o ar que vem dos nossos pulmões, e no momento em que ele passa pelas cordas vocais, ele produz o som. Só que se eu não alimento as minhas cordas vocais com quantidade suficiente de ar, elas vão ser forçadas, vão trabalhar de uma maneira que elas não deveriam trabalhar. E é isso que faz com que você, ao longo da sua fala, você vá ficando rouco, vá ficando sem voz, vai desgastando a sua garganta. Por isso a respiração é tão importante. Agora, qual é a respiração ideal? Coloque a mão no peito aqui, bem na parte de cima do peito. Você vai puxar o ar, trazendo o ar bem para cima, inflando bem o pulmão. Sentiu como os ombros aqui tensionaram? Pois é, essa é a respiração completamente errada. Porque quanto mais você tensiona os seus ombros, mais você infla os seus pulmões aqui em cima, mais você fica tenso, e quando você vê, você está falando assim. A respiração ideal é a respiração diafragmática, que é aquela onde você ativa o diafragma, que é um músculo que nós temos aqui na região do abdômen, que é puxando o ar para baixo. Isso ativa o diafragma, e o diafragma auxilia no controle da respiração. Coloca a mão agora aqui acima do umbigo, agora é a respiração correta. Um pouco acima do umbigo, e na hora de inspirar você vai puxar o ar bem para baixo. Você vai sentir que a barriga vai inflar um pouco mais do que o peito, mas principalmente você vai sentir o músculo do diafragma inflando. Agora, quando você for falar, você percebe que você consegue controlar um pouco melhor a sua respiração. Um cantor precisa utilizar a respiração diafragmática para alcançar notas mais altas, para sustentar frases mais longas, notas por mais tempo. Um atleta precisa da respiração diafragmática para melhorar a performance. Aquelas modalidades de mergulho que eles precisam ficar minutos embaixo d'água, isso é respiração diafragmática.
Essa é a primeira etapa da produção do som da nossa voz. Só que não é só respirar e... Isso é só ruído. Nós precisamos formar sílabas, frases, palavras para que as pessoas nos entendam. E isso é feito pela articulação. A articulação tem uma goteira aqui. A articulação é papel da nossa boca. Os nossos lábios, nossos dentes, nossa mandíbula é o que forma as sílabas, as palavras e as frases. E essa articulação, você já aprendeu o movimento natural para formar cada sílaba, cada palavra, quando você desenvolveu a sua fala desde criança. Se existe alguma coisa que você precisa ajustar, algum movimento, isso é papel da fonoaudióloga. Mas nós temos alguns exercícios que nós podemos fazer todos os dias que melhoram a nossa dicção ao longo do tempo, que são exercícios de aquecimento. Você pode fazer ou antes de subir no palco, antes de uma reunião, antes de atender um cliente, ou melhor ainda, faça todos os dias logo depois de acordar, na frente do espelho, sozinho, e não passando vergonha em público como eu vou fazer agora. Primeiro exercício é o exercício do R, que é o exercício do Kiko chorando. Esse exercício, 30 segundos, 1 minuto, vai ajudar a soltar mais a sua língua, vai deixar a sua língua mais ágil. Inclusive, algumas pesquisas apontam que os maridos que fazem isso todos os dias têm esposas mais felizes, mas isso daqui é assunto para outra palestra. Segundo exercício é o do cavalo. O exercício do cavalo é esse daqui. Isso daqui, 30 segundos, 1 minuto, ajuda a soltar o músculo dos seus lábios e os músculos da face. Também para soltar os músculos dos lábios e da face, o exercício miau, 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 miau. E o exercício do bico sorriso, que é só isso. Faça isso, tira 5 minutinhos para fazer isso pela manhã. Ao longo do tempo, os seus músculos já vão estar mais soltos. E um exercício muito bom aqui, eu cheguei até a trazer uma caneta para isso. Você vai pegar uma caneta, um lápis e posiciona aqui, atrás dos seus caninos. E aí você vai pegar uma página de um texto qualquer e você vai falar, ler essa página, se esforçando para ser compreendido. Depois que você tirar a caneta, você vai perceber imediatamente uma melhora na sua dicção, porque você acabou de acostumar a sua mandíbula a trabalhar mais aberta durante a maior parte do tempo. E por fim, alongamento e aquecimento corporal. Ué, Paulo, mas você não está falando de produção da voz que acontece daqui para cima? Sim, só que quando você faz um aquecimento leve, e eu não estou falando de fazer um treino de crossfit antes de vir falar, aí você vai estar ofegante, mas sim um aquecimento leve ajuda a relaxar os músculos, então você já fica mais calmo e ajuda a controlar a respiração. Porque quando você precisa vir aqui falar em público, uma reunião importante com um cliente, você fica tenso, você respira assim e a voz vai ficando cada vez mais trêmula. Só que quando você dá aquela aquecidinha, normalizou a respiração, você fala mais tranquilo dali em diante. Tudo isso que eu falei, a modulação da nossa voz serve para dramatizar aquilo que nós estamos falando. E isso já é natural do ser humano. Só que quando nós estamos falando em público, atendendo um cliente, em uma reunião importante, nós acabamos esquecendo disso. Olha só, quando eu vou contar um segredo para alguém, eu já falo mais baixo. Não é verdade? Porque é para ninguém mais ouvir. Não conta para ninguém. Agora, quando eu estou brigando com alguém, eu falo firme, eu falo alto. Eu esbravejo. Isso é modulação da voz. Para tornar mais atrativa a sua fala em qualquer situação, utilize a modulação com coerência em relação àquilo que você está falando. E uma técnica super simples sobre modulação ainda é essa daqui, o uso da ênfase. A ênfase é utilizada da seguinte forma: a estratégia é colocar ênfase
na palavra mais importante da frase. Vou repetir. A estratégia é colocar ênfase na palavra mais importante da frase. A estratégia é colocar ênfase na palavra mais importante da frase. É a mesma frase, só que eu destaquei palavras diferentes nesses 3 exemplos. Ou seja, nós podemos, apenas com uma simples nuance da nossa voz, nós conseguimos destacar uma palavra intencionalmente. Se você quer que o seu cliente grave essa palavra em específico, coloca ênfase nessa palavra. Próximo ponto, linguagem corporal. Se vocês precisarem ficar em pé, seja conversando individualmente com uma pessoa, seja simplesmente subir aqui no palco e ficar assim. Eu não dou 10 segundos para fazer uma dessas posições aqui. É completamente desconfortável ficar em pé na frente de uma pessoa. Eu que o diga, eu estou aqui, desconfortável. Mas eu ainda tenho coisa para segurar nas mãos. Mas quando você não tem nada nas mãos, meu Deus, o que eu faço com as minhas mãos? Eu vou esconder, vou colocar no bolso, eu vou cruzar os braços. Eu preciso dar um jeito, porque ficar aqui em posição de sentido é desconfortável. Isso porque quando nós estamos conversando em pé com uma pessoa, ou quando nós estamos aqui em pé na frente de um público, nós nos sentimos desconfortáveis porque é um momento de vulnerabilidade. Você está sujeito a críticas, você está sujeito a pessoa rir de você, seja lá o que for. Por isso o seu corpo responde de uma maneira. Ou seja, o seu corpo passa uma mensagem de acordo com aquilo que ele está sentindo. Se é possível prever que gestos cada pessoa vai fazer quando se sente desconfortável, é porque o nosso corpo fala. Existe um livro, inclusive, com esse título, O Corpo Fala. Recomendo a leitura desse livro. Para sermos bons comunicadores, nós precisamos tornar a nossa linguagem corporal intencional também, para passar a mensagem que nós queremos passar. E o primeiro ponto importante é a postura. O que é uma postura ideal? É a postura neutra, a postura em que você apenas transmite confiança, mas nada mais. Que é a postura que todo ser humano deveria ter ao ficar em pé. Peito levemente estufado, ombros levemente para trás, queixo paralelo ao chão e olhar na altura do horizonte. Quando eu estou conversando com as pessoas, eu olho nos olhos das pessoas. Essa é a postura neutra. Se eu fico com o peito muito estufado, ombros lá para trás, queixo levantado, eu passo a impressão de arrogância. Já pensou 1h30 fazendo uma palestra assim? Só que o contrário disso também é negativo. Fazer uma fala, uma apresentação para um cliente, cabisbaixo, ombros retraídos. Eu não estou confiando em mim como eu espero que o cliente confie. Mas tudo bem, nem importa. Postura neutra. Segundo ponto, gestos e demonstrações. E aqui entra o uso das mãos. Use as suas mãos para demonstrar, para reforçar aquilo que você está falando. Isso já é natural do seu corpo. Quando você fala sobre algo grande, naturalmente você já faz gestos mais abertos. Quando você fala sobre algo pequenininho, a sua mão já demonstra isso. Utilize isso em apresentações também. Expressões faciais. O seu rosto também passa uma mensagem. Imagine se vocês chegarem hoje em casa e alguém perguntar: e aí, a palestra do Paulo foi legal? Sim. Nossa, empolgante. A boca fala uma coisa, o rosto fala outra. Por isso, o bom comunicador ele tem coerência entre a sua fala e as suas expressões faciais. E aqui tem um princípio universal que é o sorriso. O sorriso é a linguagem universal para você quebrar o gelo em qualquer conversa. Claro que não vai chegar num enterro sorrindo, mas na maioria das situações você chega sorrindo, cumprimenta uma pessoa sorrindo, você já deixa essa conversa mais leve. Lembre-se sempre disso. Próximo ponto, o caminhar, o movimentar-se no palco. Isso daqui principalmente ao falar em público, porque um cliente normalmente você vai atender atrás da sua mesa, ou então em um espaço mais restrito, mas quando você vai fazer uma apresentação em público, sabe aquela pessoa que fica caminhando nervosa de um lado para o outro?
Isso mostra nervosismo, é claro, e deixa a plateia nervosa também. Então, o caminhar, o posicionar-se ideal no palco é o seguinte: se você vai fazer um discurso um pouco mais curto, 1 minuto, 2 minutos, é até melhor que você permaneça parado, firme. Não balançando aqui, porque também demonstra insegurança, mas firme. Os homens normalmente vão ficar com os pés na largura do quadril e as mulheres a tendência é ficarem um pouco mais fechadas, mas fica aqui firme. E do tronco para cima você vai fazer o ventilador. Eu falo dando atenção um pouquinho para cada região da plateia. Quando é uma fala mais longa, aí tudo bem, se movimentar, você não vai ficar 1h30 parado aqui, mas esse movimentar, o ideal é que seja sempre calmamente e fazendo o mesmo processo do ventilador, só que caminhando. É um ventilador que se desloca. Eu vou dar atenção para o público aqui um pouco, eu caminho um pouquinho para cá. Eu vou para o público de lá também. Agora, se eu preciso mostrar alguma coisa no slide, tudo bem eu caminhar um pouquinho mais rápido só para mostrar aqui. Mas depois eu volto a caminhar lentamente. Esse é o caminhar ideal. Por fim, ainda dentro da linguagem corporal, uma dica muito interessante. A autoconfiança é essencial para você falar em público. Você precisa estar confiando primeiro em si mesmo para ter a confiança das outras pessoas. E existe uma técnica muito simples para isso, que foi um estudo feito pela psicóloga americana Amy Cuddy. Ela coordenou esse estudo onde foram selecionados 2 grupos de pessoas. Desses 2 grupos foi medido o nível de testosterona e o nível de cortisol, que são 2 hormônios. A testosterona é um hormônio que está diretamente ligado à sua sensação de autoconfiança. Isso vale para os homens e vale para as mulheres. Testosterona mais alta, você se sente mais confiante. Testosterona mais baixa, você se sente menos confiante. E o cortisol está diretamente ligado ao nível de estresse. Cortisol alto, você fica mais estressado. Cortisol baixo, você fica mais autocontrolado. O primeiro grupo de pessoas foi medido os níveis hormonais deles e eles fizeram isso. 2 minutos em uma posição de poder. Posição de poder é quase a correu 100 metros, venceu a corrida, está comemorando. Essa é uma posição de poder. 2 minutos. Depois desses 2 minutos, o nível de testosterona e de cortisol foi medido novamente. E olha só, em média o nível de testosterona subiu 30% depois desses 2 minutos. E o nível de cortisol desceu 25%, ou seja, hormonalmente e menos estressados, menos reativos. Hormonalmente, 2 minutos são suficientes para fazer você se sentir mais confiante. E o outro grupo permaneceu esses mesmos 2 minutos em posição de fracasso, retraído, cabisbaixo. E o nível de testosterona caiu em média 10% e o nível de cortisol subiu 15%. Ou seja, se tornaram menos confiantes e mais estressados. Essa pesquisa que vocês encontram no YouTube tem a palestra completa da Amy Cuddy, se vocês quiserem saber como foi feito o estudo detalhe por detalhe. Agora me digam o seguinte, olhem esse cidadão aqui. Imagine que vocês estão caminhando à noite, uma rua escura, sozinho, só você caminhando na rua, na calçada. Você olha para frente e você dá de cara com esse cidadão. Quem aqui, só por garantia, atravessaria a rua? Esses dias me xingaram no Instagram, no TikTok, não lembro por causa disso daqui. Mas olha só, esse cara aqui pode ser um cidadão de bem, um trabalhador voltando para casa. Só que ele, infelizmente, escolheu, em uma situação já de vulnerabilidade, ele se vestiu de uma forma que a primeira impressão que você teve, você associou com a imagem que você construiu desde a infância, de pessoas se vestindo de tal forma e tendo tais comportamentos. Provavelmente você associou a imagem de um assaltante, porque o assaltante geralmente esconde o rosto, esconde as mãos porque pode estar segurando uma arma. Por mais que você lute a sua vida inteira para não julgar as pessoas pela aparência, mas a sua primeira impressão vai ser essa. Ou seja, a nossa aparência também é muito importante na comunicação.
E uma aparência para um bom comunicador precisa ser intencional, para que desde a primeira impressão você já comunique aquilo que você quer. Imagine quando você precisa visitar um cliente para fazer uma venda, entre você causar uma primeira impressão negativa e você precisar ser muito mais persuasivo dali em diante, ou a primeira impressão já ser positiva. 3 pilares para uma aparência intencional: credibilidade, identificação e autoconfiança. A aparência ideal é aquela que, quando a pessoa vê você, ela passa credibilidade, ou seja, ela vê você como um profissional do seu nicho de mercado e como um profissional de confiança. Segundo, gera identificação, porque os seres humanos têm uma tendência natural de querer se aproximar, de se sentir mais à vontade de pessoas com as quais eles se identificam. Pessoas que eles veem como iguais, que eles sentem que são parecidos. Se eles tendem a se aproximar, eles tendem a comprar mais também de pessoas com as quais eles se identificam. E por fim, a sua aparência precisa passar autoconfiança para você mesmo. Você precisa estar se sentindo confiante com a forma como você está aparecendo. Primeiro ponto, as roupas. As roupas que você está vestindo hoje. Quando você vai para o trabalho, vai atender um cliente, elas passam, esses 3 pilares aqui, elas passam credibilidade, elas são parecidas com o seu cliente, ou elas colocam você num patamar muito superior ou um patamar muito inferior. Quando eu vou em uma formatura, quando eu vou em um evento mais formal, eu visto terno e gravata porque isso é coerente com a situação. Agora eu não vou usar um terno e gravata na praia, onde todo mundo está de calção, chinelo e regata. Isso tem tudo a ver com a identificação. E por fim, autoconfiança. Eu estou me vestindo de uma forma que eu chego lá, eu me sinto mais confiante? Ou eu peguei uma roupa bonita lá, uma camiseta apertada, e eu não estou num físico favorável para camiseta apertada, e eu chego lá, eu fico prestando mais atenção em encolher a barriga do que em falar com o cliente. Segundo ponto, cabelo, barba, maquiagem e unhas. A sua aparência corporal de maneira geral. Eu, como arquiteto, quando eu vou atender um cliente, o cliente obviamente espera capricho no projeto da casa dele. Só que imagina se eu levanto da minha cama e só vou. Cabelo, um fio para cada lado, barba faz 30 dias que eu não faço, a unha está do comprimento do dedo. Eu vou passar essa impressão de capricho para o cliente? Eu preciso ter coerência com aquilo que eu estou vendendo. Maquiagem, principalmente, alguém já foi numa loja da Boticário, por exemplo, que vende maquiagem, vende cosméticos? As vendedoras estão com a maquiagem impecável, porque elas são a imagem daquilo que elas vendem. E isso vende mais. Por fim das técnicas aqui, não ainda o fim da palestra, uma fala precisa ter um fechamento também. Você não vai entregar informações aqui, acabou. Você precisa fazer uma conclusão, precisa amarrar as ideias. E um bom fechamento faz justamente isso. Ele dá sentido ao conteúdo. Por que eu falei tudo isso? Que conclusão eu chego a partir de tudo isso? Um bom fechamento, ele tem também o seguinte: um CTA, um Call to Action, como é chamado na internet, que é uma chamada para a ação. A partir dessa conclusão aqui que eu cheguei, eu vou recomendar o que eu acredito que as pessoas devem fazer a partir disso. Eu faço uma palestra aqui, eu recomendo que, se a aparência é importante, então a partir de hoje prestem atenção nas roupas que vocês utilizam para ir trabalhar. Quando eu vou apresentar um projeto em uma reunião para clientes, eu vou falar: a partir de agora, peguem a caneta e assinem o contrato. Não diretamente assim, né? Mas essa é a ideia. O call to action, a chamada para ação, é usada em anúncios na internet, por exemplo. Quando eu vou gravar um anúncio para o Instagram, eu posso aproveitar, tá filmando aqui, eu vou gravar um anúncio agora. Ó, se você tem dificuldade para falar em público, no meu Instagram eu compartilho conteúdo diariamente com técnicas e estratégias para ajudar você a ficar mais autoconfiante. Clica aqui em Saiba Mais e segue o meu perfil. Eu coloco um botão ali embaixo e pronto. Isso é uma chamada para ação. E eu vou usar esse anúncio aqui, inclusive. Terceiro, inspirar as pessoas. Um bom fechamento
é aquele que o orador vai ainda além e ele consegue tocar no emocional das pessoas. Quando você toca no emocional, você consegue inspirar as pessoas para que não apenas eu recomendei o que vocês devem fazer, mas vocês saem motivados, eu vou realmente fazer isso. Isso é inspirar as pessoas e conduzir o público a aplaudir. Afinal, é constrangedor você terminar uma fala e ficar aqui, acabei. Silêncio. Então, um bom fechamento é aquele que deixa claro, de maneira indireta, é claro, mas é aquele que deixa claro que encerrou. A partir desse momento é o momento de aplaudir. Por isso, em um bom fechamento, nós vamos evitar frases do tipo: bom, eu acho que é isso. Então, pessoal, acho que o que eu tinha para passar para vocês era isso. Então, se você que está falando não sabe se acabou, como que a plateia vai saber? Então tenha segurança, acabou, acabou, pronto. Segundo, desculpas. Como eu falei lá na abertura, se você fez um trabalho mal feito, se você tem motivo para pedir desculpas, não é o pedido de desculpas que vai resolver. Não peça. A palestra foi uma porcaria. Ah, pessoal, desculpa que eu não estava tão bem preparado. Ah, não, agora eu estava pé da vida até agora, mas agora eu vou sair daqui feliz, porque você pediu desculpa. E terceiro, enrolação ou repetição. Sabe aquela pessoa que você está falando no telefone, você está tentando dar tchau, e a pessoa, então beleza, então até amanhã. Mas lembra, né, como eu te falei, você precisa fazer isso e isso e tal. Então beleza, então tchau, mas lembra disso, tá? Só não seja, encerrou, encerrou. Tudo isso que eu falei foram técnicas para falar bem. Só que um bom comunicador, ele não só fala bem, como ele ainda consegue se conectar com as pessoas. E para isso tem algo muito simples, que eu aprendi quando eu li esse livro aqui. Quem aqui já leu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie? Esse livro aqui tem 30 princípios de relações humanas, 30 princípios para fazer amigos e influenciar pessoas. Dentro desses 30 princípios, o princípio 7 diz o seguinte: seja um bom ouvinte. Incentive as pessoas a falar sobre elas mesmas. É algo tão óbvio, tão simples, mas que é tão ignorado no nosso dia a dia. Para pensar, você está ouvindo mesmo as pessoas quando elas estão falando? Ou você está prestando atenção em outra coisa? Você já se pegou enquanto alguém está falando, você está aqui mexendo no celular? Sim. Se essa pessoa pedir para você repetir o que ela acabou de falar, você não vai saber. Isso não é ouvir na essência. Ouvir na essência é você parar, olhar nos olhos da pessoa e silêncio, foco no que ela está ouvindo. É tão óbvio, mas isso transforma a vida das pessoas. E esse princípio ainda vai além, ele fala o seguinte: incentive as pessoas a falar sobre elas mesmas. Essa é a chave para fazer qualquer pessoa sair satisfeita de uma conversa contigo. Isso vale para uma fala em público, isso vale para atender um cliente, vale para falar com a cremosa que você conheceu no Tinder. Incentive as pessoas a falar sobre elas mesmas, e isso nós fazemos através de perguntas. Só que as perguntas precisam seguir uma estratégia. A primeira delas é usar perguntas abertas, que são perguntas que não podem ser respondidas com sim ou não e que incentivam a pessoa a falar mais. Olha a diferença. Pergunta fechada: o carro que você comprou é bom? Sim ou não. Agora transforma a pergunta para: o que você está achando do carro que você comprou? A pessoa pelo menos vai ter que, por educação, responder de forma mais longa. É bom, é econômico, anda bem, só não gostei disso, daquilo. Só que o bom vendedor, ele vai ainda além. O bom vendedor, ele usa perguntas abertas, só que perguntas inteligentes. Que são perguntas que, além de incentivar a pessoa a falar mais, ele faz a pessoa pensar antes de responder e conduz a pessoa a chegar à conclusão que você quer que ela chegue. Por exemplo, se eu estou atendendo um cliente e eu quero fechar contrato com esse cliente, quais são os maiores desafios que a sua empresa está enfrentando hoje? De que maneira eu posso ajudar você a resolver? E essa pergunta final aqui:
quais as vantagens o nosso contrato traz para você. Se o seu cliente conseguir responder essa pergunta para você, você não precisa falar mais nada, porque ele já apresentou todos os argumentos que precisava. O bom vendedor é aquele que consegue usar perguntas inteligentes para fazer com que a pessoa chegue na conclusão que ele precisa. Ok. Tudo que eu falei aqui são técnicas. Funciona? Funciona. Só que só ouvir as técnicas aqui não vai fazer com que vocês cheguem no próximo atendimento a cliente e vou conseguir fazer tudo isso por improviso. Não, é preciso preparação para colocar isso em prática. E uma preparação ideal funciona da seguinte forma. Primeiro, organize as ideias em uma sequência lógica. O seu cérebro não pensa linearmente. Você está explicando para o cliente a etapa 1. Aí você está falando da etapa 2. Vou para a etapa 3. Quando eu estou falando da etapa 4, surgiu um pensamento de algo que eu esqueci, um detalhe lá da etapa 1. E aí eu volto aqui e falo da etapa 1. E aí eu pulo para a etapa 3 e assim vai. Para mim, eu que estou acostumado com aquilo que eu estou falando, fica claro. Só que para o cliente isso vai gerar uma bagunça. Por isso você precisa, com antecedência, organizar as ideias da forma como você vai falar. Eu sempre organizo as ideias em tópicos. Afinal, se eu vou atender um cliente, eu estou falando de algo que eu domino. Então eu não preciso que tenha tudo escrito. Eu só preciso de palavras-chave para que eu me lembre daquilo que eu preciso falar na ordem correta. E uma lição muito importante de Dale Carnegie é a seguinte: não decorar aquilo que você tem para falar. Olha só, no ano de 2018, eu fiz a minha primeira luta de Muay Thai. Eu treinava fazia cerca de 1 ano até aquele momento, e nesse 1 ano eu treinava todos os dias o feijão com arroz, o como bater e como me defender. Na semana anterior à luta eu pensei, eu vou matar a pau, eu vou surpreender. Eu vou treinar alguns golpes diferentes que eu assisti lá no UFC, e esses golpes são o que vão nocautear o meu adversário. E aí nessa semana anterior eu treinei alguns golpes diferentes. Quando eu fui para a luta, era lá em Francisco Beltrão, um sábado à noite. Ginásio cheio, eu entrei no ringue, soou o gongo para começar a luta. Eu olhei um cidadão com o mesmo peso que eu, só que bem melhor distribuído, querendo me matar. Meu racional se foi. O que eu tinha decorado para fazer naquela luta, eu esqueci completamente. E aí eu entrei no piloto automático. Só fui. E o que saiu ali naquele momento foi aquilo que eu já tinha memória muscular. Eu já estava acostumado, levou aqui, já devolve aqui, pronto. Foi isso que saiu. Felizmente deu certo, ainda consegui ganhar, mas poderia ter saído muito errado. Só que qual é a lição disso? Entrar num ringue, fazer uma luta, é um momento de pressão. Assim como falar em público. Se eu decorasse o que eu tinha para falar aqui, eu ia subir aqui, ia olhar para vocês, ia bater o nervosismo. Esqueci. Por isso você precisa organizar as ideias, falar sobre um assunto que você domina e não decorar. Além disso, uma boa preparação, você já organiza a abertura e o fechamento para você fazer bem feito. Também prepara já com antecedência os recursos visuais. E por fim, o segredo para fazer qualquer coisa bem feita nessa vida: treino, prática. Michael Jordan não se tornou o maior jogador de basquete de todos os tempos porque tinha talento. Ele foi cortado do time da faculdade dele. Ele era ruim. Só que ele se tornou obcecado por aquilo. E aí ele começou a treinar todos os dias. E o time dele chegava para treinar e ele já estava lá arremessando. O time saía e ele continuava arremessando. E isso levou ele aonde ele chegou. A obsessão sempre vai vencer o talento. Por isso, se você quer fazer bem feito, seja obcecado. Eu quero aproveitar aqui o finalzinho só para fazer uma propagandinha dos produtos que a nossa empresa está comercializando. Esse é o curso Dominando a Oratória. Tem conteúdo que eu falei aqui, tem muito mais, afinal 1 hora é muito pouco tempo para falar sobre comunicação. É um curso 100% online e com aulas gravadas. Você assiste quando e onde quiser. No meu Instagram,
aqui @Paulo Baltokoski, vocês acessam lá, eu postei nos stories hoje o link para acessar esse curso. Quem está na palestra hoje, lá na página de pagamento, insere o cupom UTFPR em letra maiúscula e tudo junto, que vai ter 20% de desconto, que é o maior desconto que eu já dei na história da humanidade nesse curso aqui. Só que só vale até hoje R$ 23,59. Então sai daqui no coffee, já pega o celular e entra lá no meu Instagram. Outro produto que nós comercializamos é a mentoria individual, que são reuniões exclusivas comigo com treinamento personalizado para você evoluir mais rapidamente. Para contratar a mentoria, precisa entrar em contato direto comigo pelo direct do Instagram. E esse livro aqui, como a Karen já apresentou lá no início, é o livro Projete Seu Legado, que é um livro que foi publicado esse ano, entrou em período de pré-venda de 12 de agosto a 12 de setembro e agora em 12 de setembro iniciou o período de venda mesmo. O e-book já está disponível no Kindle, na Amazon, na Livraria Cultura. Tem o link lá no meu Instagram também e o livro físico está chegando em estoque nessas lojas. Caso vocês queiram comprar o livro físico, precisa esperar mais um pouquinho. E para finalizar agora, vocês já sabem que tem que aplaudir no final, tá? Para finalizar, eu conto uma história no início desse livro, que é a primeira vez que eu vou contar essa história em público. Algo me intrigava muito quando eu comecei a estudar sobre comunicação. Eu via técnicas, eu via estratégias e isso me fez perceber que tinham pessoas que tinham técnica, pessoas que falavam bem, que tinham uma bela voz, pessoas que usavam storytelling, faziam tudo certinho. Mas aquilo que elas falavam, não, sabe, faltavam algo a mais. E ao mesmo tempo eu via pessoas tão simples, pessoas às vezes até analfabetas, que comunicavam uma mensagem com tanta emoção, sabe? Que aquilo que elas falavam era tão genuíno que tocava lá no fundo. E eu não entendia o porquê. Até que num domingo à tarde, era um domingo de inverno, estava frio, estava chovendo, e eu me deparei em pé, na frente da cozinha lá de casa, com a gaveta do armário aberta, escolhendo uma faca, porque eu tinha tomado a decisão de tirar minha própria vida. Eu tomo medicamento para depressão já faz uns 12 anos, e naquele momento, a Vitória, minha esposa, ela ouviu isso, ela veio correndo lá do quarto, ela sabia que eu não estava num dia bom, ela veio correndo lá do quarto, pulou em cima de mim, me derrubou, a gente ficou ali na cozinha um tempão, ela não me largou até que eu não tivesse mudado de ideia. E daquele dia em diante eu percebi que eu precisava mudar alguma coisa drasticamente na minha vida. Eu decidi que se eu ia viver, eu precisava fazer alguma coisa que tivesse sentido, alguma coisa que desse significado para mim. E eu decidi, poxa, vou trabalhar, vou fazer aquilo que eu amo. Dê certo, dê errado, tudo bem, mas vou fazer aquilo que eu gosto. Ali surgiu, foi plantada a semente da empresa de educação, que surgiu quase um ano mais tarde. E ali eu descobri algo, aquilo que dava aquele algo a mais para as pessoas, que comunicavam uma mensagem tão genuína e aquilo era bonito de ser ouvido. Quando você escolhe fazer aquilo que você ama e principalmente quando você aprende a amar aquilo que você faz, a paixão que você tem por aquilo que você fala é tão grande que isso transborda, isso não cabe só em você. Quando você é realmente apaixonado por aquilo que você faz, qualquer coisa que você comunique relacionado a isso é capaz de, através da sua alegria ao estar entregando isso, é capaz de contagiar as pessoas. Por isso escolham, vocês estão num ponto crucial da vida, escolham o caminho daqui para frente para fazer aquilo que vocês realmente vão acordar todos os dias e vocês vão querer ir trabalhar, querer fazer, porque independente daquilo que vocês forem comunicar, seja em público, seja para um cliente individualmente, aquilo que vocês falarem vai conseguir contagiar as pessoas, assim como eu espero de coração que o que eu falei aqui tenha contagiado vocês. Muito obrigado.